Deixa eu trazer uma palavra de Deus hoje para o teu coração. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, fala sobre a justiça de Deus. E por muito tempo eu ouvi um ditado que dizia assim: Deus é amor, mas Deus também é justiça, certo? E eu, por um bom tempo, eu entendi assim, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas chega uma hora que Deus começa a fazer justiça na nossa vida. E as coisas ruins que acontecem com a gente, as fatalidades, as coisas, seria a justiça de Deus sendo operada, né? Eu entendia dessa forma. Só que aí, no decorrer do tempo que você vai estudando a Bíblia, no decorrer do tempo que você vai se aprofundando na palavra, você entende que a Bíblia fala de um Deus de amor. Não é um Deus que tem amor. Nós temos amor, mas Deus, ele é o próprio amor. Um Deus misericordioso, um Deus que a sua misericórdia se renova todos os dias, um Deus bondoso, um Deus leal, um Deus que cuida, que zela, que protege, que guia, né? Mostra esse Deus, né? E aí eu fiquei, como é que esse Deus tão bom é um Deus que vai fazer justiça também na minha vida e as coisas ruins vão acontecer? E aí me veio uma palavra, né? O que se refere a essa justiça? Eu entendi que ficaria um pouco contraditório esse Deus de amor ser esse Deus de justiça sobre mim. E eu entendi que a justiça, que a palavra de Deus fala que Deus de amor e também é de justiça, é a justiça que está no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, que diz: Irmãos, esteja sempre pronto para ouvir, tarde para falar e mais tarde ainda ensinar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, essa justiça que fala aqui é a justiça que Deus faz quando você é injustiçado. Quando você passa por alguma situação onde fizeram injustiça com você, onde erraram com você, onde maltrataram você, onde pisaram você, onde roubaram você. E aí Deus opera essa justiça. Mas para Deus operar essa justiça, diz: ouça, esteja sempre pronto para ser. Ouça, né? Esteja sempre pronto para ouvir. Seja tardio em falar e não se ire, né? E não se ire, porque a nossa ira não vai produzir ali a justiça de Deus. Então entendemos que essa justiça Deus produz por nós. Quando alguém nos afeta, quando alguém nos faz algo, Deus faz justiça pelaquela causa. E os nossos erros que cometemos, colhemos consequência deles. Então assim, se eu sou uma pessoa que constantemente eu estou errando, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus abomina o meu pecado, abomina o meu erro, mas Deus está ali tratando comigo com amor o tempo todo, me perdoando, me dando um novo recomeço, mudando a minha vida. E se caso eu continue errando, eu vou sofrer consequências pelos meus erros, porque a palavra de Deus diz assim, que tudo que o homem planta, o homem colhe. Isso Deus não tira da gente, Deus não tira de nós o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente bem quiser, mas a gente vai ter resultados daquilo que a gente faz, certo? Então assim, essa justiça, esse ditado, essa palavra que diz Deus é amor e é justiça, porque Deus vai fazer justiça, Deus não vai fazer justiça pelo nosso erro aqui, um exemplo, pelo que a gente faz com nós mesmos. Ele não vai fazer justiça sobre isso. Ele vai nos perdoar, ele vai nos ensinar. E as consequências de tais erros a gente vai colher porque a gente plantou. Então Deus, ele é amor mesmo. Mesmo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala sobre o tempo determinado de todas as coisas. De todas as coisas há um tempo determinado. Quando a gente vê o Tiago 1,19 diz: esteja sempre pronto para ouvir, tarde em falar e tarde em se irar. Certo? Então, lá no livro de Eclesiastes diz que há um tempo de fala, mas há um tempo também que a gente precisa calar. E muitas vezes quando a gente cala, a gente entrega a Deus aquela situação. E aí ele age. E Deus age de verdade. Então a justiça de Deus se retrata dessa forma. Deus faz justiça pelos seus. A palavra de Deus diz, né, que o homem mau, ele vive em um caminho escuro, em um caminho escorregadio, que o caminho dele só leva à morte e à ruína, né? E aquelas pessoas pobres, injustiçadas, como a palavra de Deus diz, que devemos amar e cuidar e zelar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do presidiário, do que está sem roupa, do que está sem comida, do que está sem o que beber, né? É essa forma que Deus nos trata, que devemos tratar deles com amor, com justiça, certo? Com amor, colocando as necessidades dele como se fosse nossa.
E aí você tem a certeza que o seu galardão vai ser enorme. Porque não adianta você ir para uma igreja, se vestir como um pastor, como um não sei o que, o seu coração for ruim. A palavra de Deus fala isso quando fala da parábola do samaritano. Ele fala que passou um judeu, passou um levita que tinha acabado de cantar, mas não ajudou o homem caído. Passou um sacerdote que tinha acabado de pregar e não ajudou o homem caído. E passou um samaritano que para os judeus era um povo inimigo. E foi esse lar que ajudou. Então assim, gente, a gente tem que ter muita sensibilidade com as pessoas. Porque a demonstração, como é que as pessoas veem Deus em mim? Com a minha bondade. Como é que as pessoas veem Deus em mim? Com a minha justiça, com sendo uma pessoa que trata do outro, que cuida do outro. Porque essa passagem, Jesus falou assim, o homem diz, pai, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome fiz prodígios, em seu nome curei. E Deus vai dizer, eu nunca te conheci. Por quê? Porque quando eu tive fome, tu não me deste o que comer. Quando eu tive sede, tu não me destes o que beber. Quando eu tive desabrigado, você não me abrigou. Quando eu tive preso, você não me visitou. Então, assim, o verdadeiro evangelho não é o que você demonstra, mas sim aquilo que você vive. Então, pega essa palavra, recebe, toma posse, busca a Deus como você está e tenha certeza que é Deus que vai transformar a sua vida e vai te fazer como Ele. Porque a palavra de Deus diz que somos cristãos quando as pessoas nos olham, nos vê e contemplam a imagem dele. É isso que é o verdadeiro evangelho, é amar o próximo.